os SmackDowns, os Chokeslams, os RKOs, a WWE. Na luta livre profissional é um esporte muito louco, mas às vezes a diversão e a loucura no ringue ficam fora de controle. Tão fora de controle que acabam resultando em perda de vidas. Parece extremo, mas é algo muito real. Fique conosco enquanto nos aprofundamos em alguns casos trágicos de lutadores da WWE que morreram no ringue. Começando com um dos maiores lutadores canadenses de todos os tempos, Owen Hart. Owen Hart teve vários outros nomes de ringue, incluindo Blue Angel, The Blue Blazer e Owen James por um tempo. Mas qualquer que fosse o nome pelo qual você o conhecesse, era indiscutível que ele era um dos melhores do ramo nos anos 90. Owen havia conquistado o WWF European Champion e o USW, a Unified World Heavyweight Champion, uma vez cada, o WWF Intercontinental Champion 2 vezes e o WWF World Tag Team Champion 4 vezes. Uma sala de troféus impressionante, certo? Bem, tudo isso chegou ao fim em um dia trágico, em maio de 1999, no show do Pay-Per-View Over the Edge. E para piorar as coisas, ele nem sequer morreu por ter sido atingido por um adversário. Assim como o ex-lutador da WCW, Sting, Owen Hart tentou pular de uma altura de 78 pés até o ringue. Sim, nós concordamos que isso é uma loucura, mas não era a primeira vez que Hart fazia isso. Então, é claro, o público estava enlouquecido de amor. Só que, de alguma forma, ele conseguiu cair direto nas cordas do ringue e se recuperar. Ali mesmo, naquele momento, na TV ao vivo, Owen Hart estava morto. Mais tarde, a autópsia mostrou que ele havia sofrido imediatamente uma hemorragia interna devido à queda e, imediatamente, faleceu. Mas adivinhem o que aconteceu? A tragédia de lutadores habilidosos da WWE que morrem no ringue não se limita apenas a lutadores do sexo masculino. De fato, um dos primeiros casos dessa tragédia aconteceu em 1951 com uma lutadora profissional americana. Seu nome? Janet Wolf. Isso lhe lembra alguma coisa? Você teria que ser um fã veterano da WW e para conhecer o nome. Janet era filha adotiva de uma das mães fundadoras da luta livre feminina, Mildred Burke, e de seu empresário que se tornou marido, Billy Wolf. Tendo crescido em torno da luta livre profissional, ela também participou de combates ao lado do ícone Mae Young. Com apenas 18 anos, Janet Boyer Wolf era, sem dúvida, uma das lutadoras mais promissoras do mundo. Velocidade, força, habilidade, agilidade. Essa senhora tinha tudo. Na verdade, Janet era tão promissora e talentosa que naquele dia infeliz de julho de 1951, quando perdeu a vida, ela participaria não de uma, mas de 2 lutas, no mesmo dia, com ambas as competições ocorrendo em East Liverpool, Ohio. Ela perdeu a primeira luta para Ella Waldeck com um body slam direto na lona. Não é preciso ter experiência em luta livre para saber que um body slam com certeza deixará lesões. No entanto, Janet só se queixou de dores de cabeça intensas e, mesmo assim, decidiu ir para sua segunda luta do dia, que era uma luta por equipes. E assim começou a luta, com Wolf fazendo parceria com Eva Lee contra Ella Waldeck e a futura Mae Young, do WWE Hall of Famer. Poucos minutos depois do início da luta, Janet fez um tag-out não planejado para Lee e quase imediatamente desmaiou no avental do ringue, ainda segurando uma corda. Ela foi levada às pressas para o hospital, mas aí já era tarde demais. Janet Wolf estava morta com apenas 6 meses de carreira profissional. Uma autópsia revelou que a causa da morte foi uma ruptura traumática do estômago e uma hemorragia cerebral. A polícia, inicialmente, prendeu as outras 3 mulheres no ringue, acusando-as de homicídio culposo, mas todas acabaram sendo liberadas, pois o infeliz evento foi considerado um acidente. O mundo não chegou a ver o quanto Janet poderia ser fantástica, e ela não foi a única lutadora em ascensão a morrer no ringue. A seguir, temos Brian Ong. Brian Ong pode não ter sido tão jovem quanto Wolf, mas ele também era um talento promissor da luta livre que estava entrando no circuito profissional. Sua morte é uma das menos comentadas porque não foi uma luta televisionada, mas foi trágica mesmo assim. Ong passou alguns anos fazendo seu nome como lutador amador antes de decidir se tornar profissional. Para isso, ele assinou contrato com a All Pro Wrestling de Hayward, na Califórnia, para treinar e se desenvolver. No entanto,
Nesse dia, em maio de 2001, Ong já estava sofrendo alguns sintomas de concussão. Para ser sincero, ele não tinha nada que estar no ringue naquele dia, treinando ou não. E para piorar, ele nem mesmo estava equipado com o equipamento de proteção adequado. Talvez o maior sinal de alerta, no entanto, seja quem era seu oponente de treinamento naquele dia. The Great Khali, da WWE. É isso mesmo, para alguns, ele é Dalip Singh Rana. E para outros, é um dos maiores lutadores de todos os tempos, a quem muitos fãs de luta livre cresceram assistindo. Se você não conhece o Great Khali, saiba que ele não era um cara com quem se podia brincar. Durante a sessão de treinamento, Khali tentou fazer seu flapjack especial em Ong e, infelizmente, o muito verde Ong esqueceu seu protocolo de segurança para a sequência. Ele acabou caindo de mau jeito na cabeça e no cóccix e morreu ali mesmo no ringue. Mas veja bem, não foram apenas os jovens e inexperientes que perderam a vida no ringue de luta livre. Na verdade, esse próximo lutador, em seu auge, era o equivalente a Hulk Hogan na década de 1990 e Triple H no início dos anos 2000, mas perdeu a vida enquanto estava em ação. Estamos falando de Mitsuharu Misawa. Esse lendário lutador japonês entrou para a All Japan Pro Wrestling em 1981, depois de uma ilustre carreira amadora. Assumindo o alter ego de Tiger Mask 3 anos depois, Misawa amadureceu e se tornou um dos melhores lutadores da AJPW e ganhou um total de 5 campeonatos da Triple Crown. Ele se tornou tão icônico que teve um período como presidente da AJPW no final dos anos 90, antes de formar sua própria promoção, a Pro Wrestling Noah, e levar a maior parte do elenco da AJPW com ele. Misawa passou quase uma década como campeão indiscutível da Noah antes que a idade e o acúmulo de lesões começassem a se aproximar dele. Ele queria se aposentar, e Deus sabe que deveria, mas decidiu ficar mais um pouco. Por fim, aconteceu uma tragédia. A data era 13 de junho de 2009. O local foi Hiroshima, no Japão. Misawa havia se unido ao seu protegido Go Shiozaki para uma luta de tag team contra os campeões mundiais de tag team do GHC, Bison Smith e Akitoshi Saito. Durante a luta, Saito aplicou um suplex brutal de barriga para trás em Misawa e derrubou a lenda na lona. Certamente, essa não é a primeira vez que o veterano estaria nessa posição e conseguiria dar a volta por cima. Mas não dessa vez. O público continuou cantando o nome dele para reerguê-lo. Uma equipe de médicos trabalhou nele sem sucesso e o elenco da Noah saiu correndo do vestiário para cercar o ícone caído. Mas ele permaneceu caído e morreu ali mesmo no ringue. A causa de sua morte não foi anunciada oficialmente, mas acredita-se que tenha sido uma lesão na vértebra cervical causada pelo suplex de Saito. Seja qual for o motivo, a morte de Misawa deixou um grande vazio no cenário da luta livre japonesa e continua sendo um dos casos mais famosos de lutadores da WWE que morreram no ringue. Um evento muito semelhante ocorreu alguns anos antes da infeliz morte de Misawa. Dessa vez, a vítima foi um lutador profissional veterano americano, Moondog Spot. Pergunte a qualquer fã de longa data de luta livre que você conheça. O nome Moondogs só traz lembranças de travessuras selvagens, imprevisíveis e impiedosas. Os Moondogs eram assim. E talvez o membro mais volátil e habilidoso dessa equipe fosse Moondog Spot, também conhecido pelo nome artístico Larry Latham. Moondog Spot passou os primeiros anos de sua carreira trabalhando como Larry Latham, tornando-se um dos primeiros fundadores do que é conhecido como luta livre hardcore. O cara tinha tudo a ver com as performances mais brutais e insanas, dentro e fora das câmeras. Ele teve um hiato na luta livre por muitos anos antes de retornar como Moondog Spot, parte da equipe intercambiável Moondogs que atuava na então WWF. Ele passou as 2 décadas seguintes lutando como lutador solo e como parte da equipe Moondogs, estabelecendo seu lugar na hierarquia da WWF, até que morreu em novembro de 2003 durante um show para comemorar o 54º aniversário de Jerry Lawler, naquele dia no famoso Mid-South Coliseum em Memphis, ao vivo na TV. Os Moondogs participaram de uma Battle Royal de 4 lados na barraca de concessão com The Rock and Roll Express, The Lifeguards
e Alan Steele e Mike Money. O que torna sua morte ainda mais louca é que tanto os fãs quanto os lutadores participantes notaram que Spot estava caído no canto, sem se mexer. E adivinhem só? Todos pensaram que ele estava vendendo uma arma e planejando um movimento de choque quando, na verdade, Spot havia sofrido um ataque cardíaco no ringue. Demorou um pouco até que seu parceiro percebesse que algo não estava certo. As outras equipes deixaram o ringue, os Moondogs, seu técnico e os médicos entraram e anunciaram ao público que aquilo não fazia parte do show. Mais tarde, Spot foi levado para fora do ringue enquanto o público aplaudia. E foi anunciado que ele ainda estava respirando. Ninguém sabe por que esse anúncio foi feito, pois pouco tempo depois, quando o evento principal foi concluído, foi anunciado que Moondog Spot havia morrido aos 51 anos. Uma saudação de 10 sinos e silêncio foram feitos para ele, mas mais tarde foi revelado que ele estava sofrendo de diabetes, e considerando sua idade e condição médica, não deveria nem ter estado no ringue em primeiro lugar. Mas é muito pouco e muito tarde. Mais um veterano e ícone da WWE morreu enquanto se apresentava para o público. Você provavelmente já ouviu falar da lendária família de lutadores Anoa'i, certo? Se não ouviu, aqui vai uma breve explicação sobre luta livre. A família de lutadores Anoa'i é a linhagem que produziu muitos dos principais lutadores do século XXI, como Roman Reigns, The USOs e Dwayne The Rock Johnson. Bem, um pouco mais acima nessa árvore genealógica está Gary Albright, o herói desconhecido da família Anoa'i e um dos melhores de todos os tempos. Com 1,90 mm de altura e pesando 158 kg, Albright era uma fera. Mas mais do que isso, era um lutador bem preparado. Tendo vencido vários campeonatos estaduais, nacionais e mundiais como lutador universitário, Gary recebeu treinamento de lendas da luta livre como Lou Thesz e Billy Robinson. Em uma época em que a maior parte da luta livre parecia cinematográfica e vistosa, Gary Albright era um dos poucos que a praticava com habilidade e realismo. Desde sua primeira grande promoção na Stu Hart's Stampede Wrestling, no Canadá, até se tornar campeão de tag team com Makhan Singh, Albright passou anos dominando sua arte até chegar à UWFI, no Japão. Durante seu tempo na UWFIMA, ele se tornou um nome conhecido com muitas lutas de sucesso, incluindo um desafio mal-sucedido ao campeonato Triple Crown de Mitsuharu Misawa em 1996. Assim, o mesmo Mitsuharu Misawa que mencionamos anteriormente. Mais tarde, ele consolidaria seu lugar como membro da família Anoa'i ao se casar com Monica Anoa'i, filha de Afa Anoa'i, da equipe de tag do Hall da Fama, os Wild Samoans, mas essa história de amor teve vida curta. Quase no auge de seus poderes, Albright enfrentou o lutador local Lucifer Green em uma luta da World Extreme Wrestling na Pensilvânia, EUA, em 7 de janeiro de 2000. Durante a luta, Grimm atingiu Albright com um brutal Ace Crusher, ou RKO, e deixou o grandalhão inconsciente no ringue. Vários médicos e colegas lutadores foram até o ringue em uma tentativa desesperada de ressuscitar Albright diante de fãs atônitos, mas já era tarde demais. Gary Albright morreu ali mesmo, no ringue, com apenas 36 anos de idade. O resultado dessa luta foi cancelado, como era de se esperar, e várias autópsias foram realizadas, revelando que Albright havia morrido de ataque cardíaco. Ele já havia sido diagnosticado com um coração dilatado e bloqueio de várias artérias coronárias, além de ter diabetes. Então, para simplificar, as condições de saúde de Albright estavam longe de ser ideais para estar no ringue de luta livre. Sua perda foi tão profundamente sentida no mundo da luta livre que a WXW realizou um espetacular Gary Albright Memorial Show em Allentown 3 meses após sua morte, com a presença de vários lutadores da WWF, ICW e All Japan Pro Wrestling. Embora a maioria dos casos de lutadores que morrem no ringue pertença à luta livre masculina, a luta livre feminina também tem experiências de partir o coração. E o próximo caso aconteceu quase 5 décadas após a morte prematura de Janet Wolf. A mulher em questão é Plan Mariko, membro original do Pro Wrestling feminino japonês
Plan Marico era o que se pode chamar de rebelde. Essa senhora fez sua estreia profissional aos 18 anos e permaneceu no circuito de pro wrestling feminino até 1992, antes de entrar para o JWP Joshi Puroresu, de 1992 até seu falecimento em 1997. Já ouviu a dolorosa manobra de submissão Stretch Plum? Sim, Marico fundou essa manobra. No entanto, em meados de 1997, anos de lesões constantes começaram a afetar Marico. Os fãs e a equipe de Marico começaram a notar sintomas de sérios problemas cerebrais. Ela esquecia os finais pré-planejados das lutas, esquecia sequências mais longas e, em certo momento, Marico começou a esquecer de salvar sua parceira nas lutas de tag. Tudo isso poderia estar relacionado às várias concussões que ela havia sofrido no passado, mas Marico não ia desistir ainda. De 15 a 17 de agosto de 1997, já era um fim de semana triste para a luta livre feminina, pois a icônica Candy Okutsu teve que se aposentar forçadamente devido ao seu estado de saúde em declínio, e ninguém sabia que a situação estava prestes a piorar. No início do fim de semana, Marico havia se queixado de fortes dores de cabeça em várias ocasiões, mas se recusou a desistir de qualquer um de seus eventos. Assim, no dia 15 de agosto de 1997, em uma luta de tag team em que ela se juntou ao Command Bolshoi para enfrentar Mayumi Ozaki e Rieko Amano, seu corpo acabou cedendo. Talvez não tenha se rendido exatamente, já que foi induzido pela manobra Liger Bomb, característica de Ozaki. Seja qual for o caso, Marico caiu no chão e não se levantou mais. Como em alguns dos casos anteriores que vimos neste vídeo, todos inicialmente pensaram que a imobilidade de Plum Marico fazia parte do show, então não houve esforço para ressuscitá-la. Quando se deu conta, Marico começou a roncar. E se você não sabia, alguém roncando após um colapso é sinal de danos graves. Os médicos correram para lá e tentaram reanimá-la, mas ela já havia entrado em coma. Um coma do qual ela nunca recuperou a consciência. Nas primeiras horas do dia seguinte, foi anunciado que Plum Marico havia morrido com apenas 29 anos. Esse foi o primeiro caso de uma lutadora profissional japonesa que morreu devido a lesões sofridas em uma luta de wrestling. É incrível como o show ainda continuou no fim de semana, mas isso marcou um período muito sombrio para a luta livre no Japão e para a luta livre feminina em todo o mundo. E para o último caso de cortar o coração de um lutador da WWE, que morreu no ringue, temos a trágica história de Ouro. Quando a maioria da geração Z e da geração do milênio pensa em mexicanos na luta livre, a imagem que vem à mente é a de Rey Mysterio. Mas na época em que Mysterio iniciou sua carreira, havia um jovem chamado Jesus Javier Hernández Silva. Jesus cresceu querendo ser como seu pai, que era um luchador na luta livre mexicana, Lucha Libre. A reviravolta aqui é que seu pai não apoiava essa decisão, mas Jesus e seu irmão Esteban a tomaram mesmo assim, com Jesus adotando o nome artístico de Ouro, que significa ouro em espanhol. Usando a máscara característica da lucha, com as cores preta e dourada, Jesus se uniu ao seu irmão e veterano da lucha, Platino, para formar um trio chamado Los Metálicos e competir nas comuns lutas de 6 homens na lucha livre. Para ser sincero com você, não demorou muito para que esse trio começasse a derrotar seus oponentes e a vencer as partidas. Esse trio era tão bom que ganhou o Campeonato Nacional Mexicano de Tag Team depois de apenas um ano juntos. A habilidade e o talento impressionantes de Ouro atraíram particularmente a atenção de muitos dos grandes nomes da luta livre, mesmo fora do México. Por fim, o veterano japonês Gran Hamada o chamou para uma turnê no Japão, e juntos eles fundiram os estilos de luta livre japonês e mexicano, com Ouro formando uma equipe com ícones japoneses como os lendários Mil Mascaras e Último Dragão. O cara se tornou simplesmente imparável. Ouro era tão bom que em menos de 5 anos de carreira profissional, ele conquistou vários campeonatos de Tag Team e também o NW, a World Middleweight Championship,
como lutador solo. Mas justamente quando tudo estava decolando para o jovem de 21 anos, ocorreu um evento muito doloroso. Em 26 de outubro de 1993, foi apenas mais uma luta de 6 homens. Mas dessa vez, Oro não estava com Los Metálicos. Em vez disso, ele se juntou a Brazo de Plata e La Fiera contra Carros, Jaque Mate e Dr. Wagner Jr. Na preparação para o jogo, Oro declarou que levaria uma pancada de aparência dramática na cabeça só para tornar as coisas mais emocionantes. Não vou mentir. Em retrospecto, essa não foi uma decisão muito sábia da estrela em ascensão, mas eles seguiram em frente. Assim, durante a luta, Carros deu uma rasteira em Oro, e como eles haviam planejado, Oro girou para permitir que ele caísse de cabeça. Ele caiu de cabeça, mas assim que Carros tentou levantá-lo para fazer um drama, ele notou que Oro havia ficado completamente mole. Ele desmaiou sem pulso e estava deitado no chão ao lado do ringue. Infelizmente, a luta continuou, pois os outros luchadores presumiram que ele havia apenas desmaiado. E caramba, eles estavam errados. Quando perceberam a gravidade da situação, Oro foi colocado em uma maca e levado para fora da arena, mas foi declarado morto antes que pudesse ser levado para a ambulância. A autópsia revelou que Oro morreu de um aneurisma cerebral como resultado de sua queda aparentemente planejada. Droga! Seu irmão, Plato, continuou a lutar, usando a máscara de Oro e o nome Oro 2 em homenagem ao seu irmão. E caso você tenha ouvido falar de outro Oro que ainda está ativo na luta livre, esse é o Filho de Plata, o sobrinho do Oro original, que começou a lutar em 2011 como Oro Júnior para garantir que o nome Oro continue vivo na luta livre. Deixe-nos saber sua opinião sobre essas histórias trágicas na seção de comentários e antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.